Bom, eu acho que é um enredo dessa linhagem de enredos sobre lugares, sejam países, sejam estados, sejam cidades, até bairros às vezes, mas nesse caso aqui, eu acho que o carnavalesco teve uma boa atuação quando ele optou por enfocar a imigração coreana, né, da Coreia do Sul no Brasil, e quando ele trabalhou uma sinopse bastante direta, muito simples, não é? Acho que a única coisa complicada é o Rio Han, não é? Pelo menos que me causou embaraço foi a pronúncia do Rio Han, porque o resto da sinopse é bastante clara. É uma sinopse, eu diria, muito tradicional no sentido de que ela é lógico-discursiva, né? Mas dá margem, eu acho, para o compositor ter uma abordagem feliz, né, desse enredo. O que eu acho é mais ou menos o que a Raquel acha. O Wagner foi muito feliz ao abordar de forma simples, de forma concreta. Não viajou muito por nomes, lugares, algumas peculiaridades da Coreia que poderiam dificultar a feitura do samba. Mas fora sinopse, eu acho que os países orientais dão bons enredos. Eu acho que a China já foi enredo tanto no Rio quanto em São Paulo. Japão também já foi enredo e eu acho que passou legal. A cultura oriental tem aquele quê de mistério que traz bons ingredientes para o carnaval. Esse enredo do Japão, mais ou menos recente, né, que eu considero o melhor trabalho do Mário Borriello, né? Foi um carnaval bem bonito, bem desenvolvido e plasticamente bem interessante. E assim, antes do Hélio falar, a Inocentes adotando esse tipo de sinopse, seguiu o lado tradicional, né, nessa estreia dela. E eu acho que é o caminho certo, porque se você está estreando, não vale muito a pena inventar muita coisa. É melhor seguir por um caminho mais correto. Eu acho que hoje existe, né, um retorno a essas linhagens, como a Raquel citou, né, de esses tipos de enredo que fazem referência a lugares. Isso tem a ver também com essa questão do patrocínio, que a gente vai discutir durante esse debate todo. E eu acho louvável quando você consegue construir dentro da tua proposta de enredo uma linha em que ela tenha uma questão histórica. Eu estou sendo redundante no que a Raquel já falou com relação à questão da imigração. Acho isso interessante. É um enredo que parece realmente assim trazer pra gente algumas coisas diferentes, né? Quer dizer, ele desperta em nós algumas curiosidades sobre essa coisa da tradição oriental, como foi falado aqui, que é um elemento que está presente na nossa cultura, e eu acho, cada vez mais eu defendo que a escola de samba fale sobre elementos que estão presentes na nossa cultura, mas que, assim como a própria escola de samba, que sejam elementos que construíram a nossa cultura e não elementos de fora que tentam, muitas vezes via patrocínio, entrar, né, como se fosse alguma coisa necessária pra gente e que não é, ou alguma coisa de referência pra gente que não é. Então, quando a escola fala sobre um país e sobre o que a imigração trouxe como contribuição para o nosso país, eu acho interessante. Acho que o carnavalesco pode seguir com um bom trabalho, porque ele tem feito bons trabalhos. A única coisa que talvez eu lançasse aí uma interrogação sobre o assunto é pelo fato dela ser uma escola nova, que está estreando no grupo, que está aparecendo agora, se talvez esse enredo não pareça um pouco sóbrio demais para ela conquistar uma Sapucaí, né? Talvez o carnavalesco também possa pensar nisso, sobre a forma como ele vai desenvolver esse trabalho, trazer para esse tema elementos que sejam um pouco mais diferenciados, de forma que o enredo não pareça tão sério ao ponto de parecer uma pesquisa, e que de repente não traga a empatia das pessoas com a escola que está se mostrando pela primeira vez. Que foi o que aconteceu, por exemplo, no desfile dela sobre o Corumbá, que ela trabalhou uma estética, né, com aquela coisa da fauna, da flora, que era muito comunicativa, né? Havia assim um apelo, né, no trabalho estético da escola, que fez com que as pessoas achassem assim, o enredo muito simpático, né? Eu acho que isso a ajudou a ter uma boa pontuação. Enfim, subir para o grupo especial. E aí é só essa questão, mas
de uma maneira geral, pelo trabalho, pela proposta, eu acho que é um enredo interessante num ano em que os enredos estão causando polêmica. Eu acho que ela chegou e se sai bem. Eu acho também, Hélio, que uma coisa importante que eu acho que deveria ter começado a minha fala por ela é o seguinte: naturalmente não é um enredo de escolha do carnavalesco Wagner, certamente não. Quer dizer, nós estamos falando esse ano quase na totalidade dos casos de enredos que não foram escolhidos ou, enfim, não foram criados pelos carnavalescos, foram sugeridos por uma... Foram sugeridos, vieram via algum patrocínio, alguma forma de apoio à escola. Então, claro, eu acredito que não seja um carnaval da eleição do Wagner Gonçalves, mas dentro disso ele se saiu de maneira... Você tem toda a razão quando fala da sobriedade. Como eu disse, a sinopse é muito lógico-discursiva. Tem fases como: o homem é resultado das gerações que o precedem, de um longo processo acumulativo que deseja... Quer dizer, é uma sinopse muito discursiva e pouco poética, mas acho que foi uma opção dele e acredito que ele compense isso, né? Boa sorte aos compositores, né, dentro disso. Mas eu acredito que o Wagner vai compensar isso com o visual, porque ele é um carnavalesco muito forte nesse ponto, né? Ele é uma pessoa muito criativa, muito interessante, trabalha muito bem as coisas, então acho que ele vai compensar isso. Azar dos compositores, né? Ficaram... Mas é o que eu disse, ele buscou esse estilo de sinopse para não dificultar. Se ele se envereda por algumas lendas, nomes, característicos da cultura coreana, ia dar problema com a feitura de samba. A gente sabe que na feitura de samba, quanto mais facilidade você trouxer para a sinopse, quanto mais clara for, mais transparente, melhor. Falta a poesia, que a Raquel falou, mas eu acho que a poesia é de cada compositor. Cada compositor pode buscar o seu lado poético e trabalhar isso. Eu particularmente acho muito estranhas algumas sinopses que vêm como em forma de poema. Parece que estão querendo levar um beabá para a ala de compositores. Senhores carnavalescos, a ala de compositores não precisa dessa aulinha. Mas quando eu falo de poesia, não é necessariamente a forma do verso, mas de uma abordagem poética do tema. Porque, assim, aí a gente vai já entrar numa outra discussão, que é a questão da sinopse, né? Quer dizer, a sinopse, ela tem... Eu trabalhei, assim, na minha ligação com o carnaval, muitas vezes em sinopses, e eu sou uma pessoa, lógico, discursiva, sou uma pesquisadora, né? Então eu tinha uma tendência a fazer uma coisa tão explicada que não estimulava o compositor. Não é pela forma do verso e não da prosa que se dá, mas assim, você tem que pegar coisas do enredo que estimulem a imaginação e a criatividade do compositor, né? E eu acho que nesse ponto essa sinopse aqui, ela é seca. Mas, por outro lado, há a contrapartida disso. Ela é seca, então ela dá margem a tudo, ao compositor viajar da maneira que quiser, né? E eu acho que essa aposta no talento do compositor é sempre positiva.